Questão 3, semana 17. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a... Gente, vamos lá. A isomeria geométrica acontece quando a gente tem, dois átomos de carbono ligados entre si sem que haja mobilidade, ou seja, ou eles estão, ligados por uma ligação dupla, ou eles fazem parte de um ciclo, E aí, por estarem presentes em um ciclo, não existe a mobilidade. Esses carbonos, têm que estar ligados a agrupamentos diferentes entre si. Por exemplo, AB, certo? Esses dois grupos aqui são diferentes entre si, certo? E são iguais, aos grupos do outro carbono. Esse seria o tipo de geometria espacial, Geometria espacial, ou isomeria espacial geométrica mais comum que a gente conhece. Mas também tem um tipo de isomeria, espacial geométrica EZ, certo? Em que esses dois grupamentos aqui não precisam ser iguais a esses dois grupamentos aqui. Então, esses grupamentos aqui, seriam C e D, por exemplo. São grupamentos diferentes entre si e não são iguais aos grupamentos, desse outro lado aqui. E aí a gente define se é ou se é Z, se é cis ou se é trans, a partir do número atômico do átomo que está diretamente ligado, ao átomo de carbono. Vamos ver aqui, as opções que a gente tem. Nessa primeira opção aqui, a gente estaria analisando esses dois átomos de carbono aqui. Não seria uma isomeria cis-trans ou uma isomeria geométrica, por quê? Porque esse carbono aqui está ligado a dois grupamentos iguais, a dois grupamentos metil. Então, essa primeira opção, não possui isomeria geométrica. O mesmo vale aqui, ó. A gente tem dois átomos de carbono, esse átomo de carbono está ligado a dois grupamentos iguais, eles não são diferentes entre si. Então, aqui a gente também não tem isomeria geométrica. Analisando essa ligação dupla, aqui, esses dois carbonos não possuem isomeria geométrica entre si, porque esse carbono está ligado a dois grupos iguais, mas esses dois carbonos aqui, ó, apresentam isomeria geométrica. Esse carbono está ligado a esse grupo aqui e a um átomo de hidrogênio aqui embaixo, e esse carbono está ligado, a um grupamento metil e a esse grupo aqui grandão. Então, a gente tem aqui a presença, de uma isomeria geométrica do tipo EZ. Então, aqui a gente tem, isomeria geométrica. Aqui, nessa ligação dupla, a gente não teria isomeria geométrica, porque a gente tem aqui, dois átomos de hidrogênio, são dois grupamentos iguais entre si. E aqui, ó, a gente também não teria isomeria geométrica. Então, a gente só tem um grupo, que possui essa isomeria geométrica. Sim, gente, aqui, por que é que não teria? Porque os carbonos que estão ligados entre si, estão ligados entre si por ligações simples. Quando a gente tem, essa situação do ciclo, os carbonos têm que estar ligados entre si por ligações simples, certo? Se a gente tiver, em situações em que a gente não tem o ciclo, a ligação tem que ser dupla. Mas dentro do ciclo, se a gente for analisar a geometria cis-trans, os carbonos têm que estar ligados entre si, por ligações simples. E aqui, estão ligados por uma ligação dupla e um ciclo. Então, não acontece. Nesse caso, a gente só tem, um composto com isomeria cis-trans ou isomeria Z, enfim, com isomeria geométrica. E o gabarito da questão seria a letra